Eu quero lhe dar as boas-vindas. Este é o quadro 30 Minutos de EBD. Em 30 minutos estarei trazendo os principais pontos da lição da Escola Bíblica Dominical que iremos estudar neste próximo domingo. Lição que tem como título Uma Igreja que não teme as perseguições. Eu sou o professor Júnior Mendes e quero convidar você a ficar comigo neste vídeo, onde trarei subsídios bíblicos e teológicos a respeito da lição e no final do vídeo também aplicações pessoais sobre o assunto estudado. E eu quero convidar você a ler comigo o texto áureo desta lição, porque já no texto áureo nós temos um dos principais fatores que levou a igreja primitiva a ser perseguida e que também é causa da igreja hoje continuar sendo perseguida, é claro, em alguns níveis bastante diferentes do que acontecia no passado, mas a igreja, em todo o tempo da história, ela sofre perseguições. Então, leia comigo o texto áureo que está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no versículo 39, que nos diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Está aqui o fator, ou um dos fatores principais que ocasiona a perseguição: a obediência. A obediência à vontade de Deus, a obediência a testemunhar do nome de Jesus Cristo. Você, quando lê a parte anterior a este versículo, você vai encontrar os sumos sacerdotes, o sinédrio que estava reunido, dizendo àqueles apóstolos que tinha dito a eles para não pregar mais sobre Jesus, para não anunciar mais sobre Jesus, mas eles continuavam a encher toda Jerusalém com o nome de Cristo. Pedro, em sua resposta, está justamente dizendo que importa mais obedecer a Deus, ou seja, continuar testemunhando de Jesus, continuar pregando a respeito do Evangelho de Cristo, do que obedecer às ordens daqueles homens que queriam calar a igreja. Então, obedecer ao mandado de Deus, obedecer ao chamado de Deus, obedecer aos princípios, aos valores estabelecidos pela palavra de Deus, vai colocar a igreja diretamente em confronto com os ideais do secularismo, com as ideias e o modo de vida do mundanismo. Então, em todo o tempo, a igreja vai sofrer perseguições justamente por causa da sua obediência. E no texto áureo a gente já tem exatamente este apontamento a respeito do que estava causando a perseguição à igreja primitiva, e é justamente isso que continua causando perseguição aos crentes de hoje em dia, aqueles que obedecem à vontade de Deus e fazem a sua vontade. Logicamente, dois fatos é importante e bastante estudado nesta lição, é que uma certeza a igreja tem: ela será perseguida, porque este está registrado nas Sagradas Escrituras. E também terá uma outra certeza, que em meio às perseguições, Deus trará livramento, Deus trará proteção para que a sua igreja continue operando através do poder do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo o que o autor diz já na introdução desta lição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi justamente aquilo que nós dissemos anteriormente. A defesa da fé, inevitavelmente, vai entrar em choque com a defesa de ideias mundanas e pagãs. E o crente, em alguma medida, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Não faz sentido, não é natural que um crente que está vivendo em um mundo cercado por filosofias, por ideias, por conceitos totalmente pagãos e contrário à palavra de Deus, não sofra nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de afronta. O próprio Cristo disse aos seus discípulos, quando estava ali
numa forma de despedida, que no mundo eles teriam aflição. O apóstolo João registrou no seu evangelho, capítulo 16, versículo 33, quando ele disse que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo também vai dizer: o mundo vos odiará por causa do meu nome. Então, é natural que a igreja sofra qualquer tipo de perseguição. É natural que a igreja, ao defender sua fé, ao defender seus posicionamentos, ela sofra algum tipo de retaliação, algum tipo de rejeição. Sim, a gente não pode de maneira nenhuma estranhar as perseguições. Nós não podemos de maneira nenhuma estranhar não sermos aceitos completamente, ou que as nossas abordagens, nossas defesas da fé sejam aceitas por todos, porque a própria Bíblia vai nos advertir que o mundo nos aborreceria. O primeiro tópico desta lição, que vai falar sobre uma igreja perseguida, ele traz como subtópicos os perseguidores no tópico 1, no tópico 2, as esferas da perseguição ou esferas da perseguição, e o subtópico 3, a igreja enfrentará oposição. E quem eram os perseguidores? Ora, o autor vai apontar pelo menos 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os sacerdotes e os saduceus eram grupos com poderes religiosos e políticos. Destes 2 grupos, os saduceus ele tinha o maior poder, a maior influência na política de Roma. Já o capitão do templo, ele tinha poder de polícia, tinha poder de mandar prender e de também soltar o prisioneiro. Então, estes homens se juntaram para perseguir a igreja, para parar a igreja ou calar a igreja, porque viam na igreja uma ameaça. Uma ameaça a quê? Uma ameaça à sua popularidade. Porque o texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que a cada dia mais a igreja ia crescendo, porque as pessoas estavam vendo os apóstolos e demais cristãos operarem pelo poder do Espírito Santo grandes maravilhas, milagres, e a testemunharem com grande poder a respeito de Jesus, e a igreja crescia. Na medida que a igreja crescia, a popularidade ou o número de seguidores destes grupos religiosos, como os saduceus, fariseus, dos sacerdotes, ele regredia, ele diminuía. E isso gerou inveja. É justamente o que vai tratar o subtópico 2, quando diz que as esferas da perseguição, ela era religiosa e era política. No campo da religião, você tem a inveja, porque os fariseus, os saduceus e os anciãos do povo, que eram justamente os grupos que influenciavam religiosamente as pessoas, estavam perdendo adeptos. E olha o que diz o texto aqui da lição. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Veja, então aqui está o motivo principal desta perseguição. Eles não estavam suportando que eles estivessem perdendo seguidores, enquanto aqueles homens estavam ganhando muitos seguidores. A igreja crescia de uma maneira extraordinária. E na esfera política, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que Herodes matou Tiago a espada e prendeu a Pedro, que era uma das principais lideranças da igreja, no intuito de agradar aos judeus. E o versículo 3 do capítulo 12 vai dizer que os judeus se agradaram daquilo. Veja que Herodes, ele utiliza a igreja como instrumento ou objeto de barganha para ganhar popularidade. Ele sabia que havia uma animosidade por parte dos líderes religiosos e de uma parte considerável de judeus contra a igreja. Então ele mata Tiago, prende Pedro para apresentar depois da festa dos asmos, mas Deus intervém e solta Pedro. Pedro recebe a libertação através de um anjo que vai até o cárcere. Pedro estava guardado por aproximadamente 16 guardas, aprisionado pelas mãos e pelos pés, mas ele é extraordinariamente ou milagrosamente libertado. E a sequência do texto vai dizer que pouco tempo depois o próprio Herodes morre comido de bicho, como diz o texto, para mostrar que enquanto eles perseguiam a igreja,
o Senhor protegia a sua igreja. Enquanto eles queriam calar a igreja, o Senhor estava capacitando estes homens, estas mulheres, a continuar pregando a palavra de Deus e a testemunhar com poder do nome de Jesus. O texto diz ainda, olha, que sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Então, é o que Herodes faz. Ele se utiliza da igreja para aumentar o seu capital político, mas isso não dá certo. E a igreja continua crescendo porque não há poder humano nem poder espiritual que possa parar a igreja de Cristo. E a igreja enfrentará oposição. Sim, em todo tempo a igreja vai enfrentar oposição. Por quê? Porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Veja, esta é uma realidade presente, não foi uma realidade somente do passado. A igreja, em todo o tempo da história, ela vai receber oposição, ela vai contrapor o mundanismo, o secularismo, com seus princípios e seus valores, e o resultado disto é oposição, é perseguição, é toda sorte de animosidade contra a igreja de Deus, contra a igreja de Cristo. Então, não somente no passado, mas também hoje, a igreja vai sofrer porque está defendendo a sua fé. E isto está exatamente na Bíblia. Por isso o crente não pode estranhar de maneira nenhuma se ele está passando por alguma espécie de oposição, algum nível de perseguição em qualquer ambiente ou em qualquer circunstância da sua vida. Sabendo que, apesar das tribulações, das aflições, das perseguições, o Senhor também provê o devido livramento àqueles que são seus fiéis seguidores. O tópico 2 vai dizer como Deus provia proteção para a sua igreja. A igreja protegida. Subtópico 1, um anjo de Deus. Subtópico 2, a intercessão da igreja. E, por fim, o subtópico 3, o valor da oração. O autor vai mostrar que em vários momentos Deus enviou anjos para livrar os crentes. No texto que é utilizado como base para esta lição, no capítulo 5, diz que um anjo foi libertar os apóstolos que estavam presos e após libertá-los, deu ordem para que eles continuassem pregando, continuassem anunciando a mensagem de Cristo Jesus. Veja, que enquanto os crentes eram perseguidos, Deus provia proteção e livramento. Os anjos também apareceram em outros momentos para agir na vida desta igreja. Por exemplo, um anjo aparece a Filipe, que está em Samaria, dizendo a ele que vai à estrada de Gaza, porque ali havia, na verdade, uma necessidade de pregação para um eunuco que havia ido adorar em Jerusalém. E Filipe obedece essa orientação. O anjo está trazendo uma orientação para Filipe, e o resultado daquela orientação é que aquele tesoureiro ali, aquele homem importante, acaba aceitando a fé em Cristo Jesus. Outra vez também, um anjo vai trazer exatamente libertação e livramento para o apóstolo Pedro, como já citado aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que Herodes tinha prendido Pedro com a intenção de matá-lo, mas o anjo vai e liberta Pedro. Outra vez o anjo traz consolação e traz também segurança ao apóstolo Paulo e a toda uma tripulação que estava naufragando numa determinada viagem do apóstolo Paulo, quando o anjo aparece e diz: olha, Paulo, somente a embarcação vai ser perdida, mas todos serão salvos. Então a gente vê na igreja primitiva a atuação em muitos momentos do anjo do Senhor, que vai trazer exatamente este benefício àquela igreja. E outra coisa que é chamada a nossa atenção, ou que chama a nossa atenção, é que aquela igreja intercedia, aquela igreja orava para que Deus trouxesse exatamente livramento e para que Deus continuasse capacitando-os para continuar testemunhando e pregando a respeito do nome de Jesus Cristo. Lucas vai registrar
em vários momentos esta igreja orando, pedindo a Deus esta capacidade. No episódio do capítulo 12, quando Pedro é preso, a Bíblia diz que a igreja intercedia ou orava em contínuo pelo apóstolo para que Deus libertasse. E é exatamente isso que acontece. Isto traz uma lição extremamente importante para nós, que em meio às perseguições, que em meio às lutas, às tribulações, a nossa atitude é orar. O caminho mais eficaz para uma resposta eficaz é a oração. Acontece que algumas vezes nós estamos utilizando mais a força, mais o braço humano, mais os recursos humanos do que os recursos divinos. E os recursos humanos nem sempre é eficaz. Não estou dizendo aqui que em alguns momentos nós não poderíamos ou não poderemos utilizar os recursos humanos, mas nem sempre eles serão eficazes. Por isso a igreja não pode parar de orar. Por isso a igreja não deve parar de interceder continuamente para que Deus traga livramento, para que Deus traga proteção, para que o Senhor traga provisão. A igreja de hoje passa também por tribulações, passa também por perseguições, inclusive em alguns lugares deste mundo, por perseguições semelhantes, onde crentes são mortos, onde crentes são perseguidos de maneira feroz, de maneira cruel. Nós, graças a Deus, vivemos num país que ainda é livre e nós louvamos a Deus por isso, que ainda podemos pregar o Evangelho de Cristo com liberdade, mas devemos orar para que continuemos tendo esta liberdade de anunciar o Evangelho de Jesus e orar pela igreja que é perseguida. Porque, como diz o subtópico 3, a oração do crente tem valor. Há valor na oração que o crente faz. Olha o que o escritor diz aqui: não podemos subestimar o poder da oração. Não podemos subestimar, por isso não podemos parar de orar. A oração é o instrumento para alcançarmos a vitória da parte de Deus. Então a igreja primitiva, em meio às perseguições, orava. E por que nós não faremos o mesmo? É claro que nós vamos fazer o mesmo. É claro que nós devemos continuar orando para que Deus continue provendo livramento, proteção e capacitando-nos para continuar a fazermos a sua obra. O tópico 3 diz o seguinte: a igreja destemida. Subtópico 1, testemunho com poder. Subtópico 2, convictos de sua fé. Olha o que diz aqui o autor: tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. O autor está trazendo aqui que a igreja era perseguida, mas não era calada. A igreja era perseguida, mas não era parada. Não conseguiam parar a sua marcha, o seu avanço. Aqueles crentes sofriam, aqueles crentes eram presos, mas logo eram libertos, ou quando eram libertos, imediatamente tomavam de novo o seu posto e continuavam a fazer o que vinham fazendo, testemunhando do poder do nome de Jesus. Eles não eram intimidados, eles não perdiam a esperança, eles não perdiam o ânimo por causa da perseguição. E isto é modelo para nós, isto é exemplo para a igreja de hoje. Eu e você não podemos de maneira nenhuma, por causa das oposições que sofremos, desanimarmos. Por causa das retaliações ou de certa forma de perseguição, pararmos de fazer aquilo que fomos convocados por Deus ou chamados por Deus para fazer. O exemplo desta igreja precisa estar bastante presente entre nós da igreja de hoje. Então aqueles crentes, eles continuavam testemunhando do poder de Deus, mesmo em meio às lutas. Por quê? Porque eles estavam convictos de sua fé. Nada abalava, absolutamente nada abalava a fé daqueles crentes. O autor vai nos dizer aqui, a mesma referência também é muitas vezes
usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. O que o autor está dizendo aqui? Ora, a Bíblia vai nos advertir a obedecermos às autoridades constituídas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele nos traz esta orientação. Em outras partes da Bíblia também temos a orientação para sermos sujeitos ou submissos à autoridade, porque todo o princípio de autoridade procede de Deus. Mas quando a autoridade, o Estado, emitem leis ou fazem projetos de lei que vão de encontro aos valores cristãos, aos princípios bíblicos, a igreja precisa manter a sua posição e continuar firme, convicta da sua fé. Então a obediência, ela vai até onde aquilo que é imposto está de acordo com os valores judaicos cristãos, com os valores da moral e da ética. Qualquer imposição da vontade de uma autoridade que vá contrária à vontade de Deus para a sua igreja, ela precisa ser rejeitada abertamente. E o crente com convicção e com fé continuar testemunhando daquilo que ele creu desde o seu princípio. E foi isso que essa igreja fez. O que Pedro está fazendo aqui não é desobedecendo à autoridade. Veja que ele diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não diz às autoridades. Por quê? Porque naquele momento a autoridade estava indo de encontro àquilo que estava sendo estabelecido pelo próprio Deus como sua vontade para a igreja. Então, neste caso, a igreja vai se opor com muita firmeza, com muita certeza de que ela é a firmeza, ela é a coluna da verdade e está estabelecida na verdade dos valores das Sagradas Escrituras, dos princípios que está nas Sagradas Escrituras. Então ele tinha um testemunho com poder e estavam convictos da sua fé. Partindo para a conclusão da lição, o escritor vai nos dizer que a igreja de hoje não pode se assustar, não pode estranhar as oposições que ela sofre, porque assim como era no passado, é também agora no presente. A igreja, por sua natureza, por sua fé, por aquilo que ela defende, inevitavelmente vai passar por algum tipo de oposição, alguma espécie de perseguição. É impossível um crente fiel a Jesus não sofrer nenhum tipo de perseguição. Se o crente não sofre nenhuma oposição, se ele não tem nenhuma discordância absolutamente com ninguém em relação àquilo que ele defende como princípios e valores, é porque ele já deixou a Bíblia, ele já deixou o cristianismo faz muito tempo. Então eu quero ler com você, para uma aplicação pessoal, o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 10 por diante, que diz o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha o versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não há como viver uma vida piedosa, de obediência a Cristo e a sua palavra, sem sofrer uma oposição, sem sofrer uma perseguição, seja lá em qualquer escala, seja em maior escala, seja em menor escala. Não tem como. O crente fiel, ele vai aqui e acolá esbarrar com este mundo que está carcomido pelo pecado. O crente que obedece a Cristo, que defende a sua fé, que está convicto da sua fé, que testemunha das verdades que ele abraçou no Evangelho, ele vai aqui e acolá encontrar oposição, encontrar pessoas que se oporão a ele. Não há como viver neste mundo sendo igreja de Cristo e não sofrer nenhum tipo de perseguição. Agora, é preciso entender que com a perseguição vem também o livramento.
Veja que o próprio Paulo diz que sofreu perseguições em vários lugares, mas o Senhor os livrou de todas. E ele está exatamente compartilhando isso com Timóteo. E está dizendo, olha Timóteo, você continue fazendo o que eu faço, viva o evangelho que eu vivo, veja meu exemplo, veja meu modo de viver, minha paciência, meu amor, veja o modelo, o tipo, a essência do cristianismo e viva este evangelho. Agora, esteja ciente que você vai passar perseguição. Paulo está aqui consolando seu filho na fé, Timóteo, e dizendo a ele, olha, isto é natural, não há como viver piedosamente, não há como ter uma vida de piedade, ou seja, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de defesa da fé, sem ter ou ter que passar por algum tipo de perseguição. Então isso não deve estranhar a igreja, isso não deve causar espanto a ninguém. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está passando por algum tipo de perseguição por causa da sua fé, isso inclusive é motivo de bem-aventurança. É o que diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 10 por diante. Cristo está dizendo, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, ele diz, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus. Então, a perseguição faz parte do dia a dia da igreja, faz parte da história da igreja em todo o tempo. Mas também a proteção, o livramento, o escape também está bem presente, porque Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado dos seus filhos e das suas filhas. Então, se você está passando por um momento de tribulação, de perseguição, não estranhe, apenas busque a Deus, ore a Deus, interceda a Deus, que Ele é poderoso para trazer um livramento e você continuar fazendo a vontade de Deus na sua vida. E se você ficou até este ponto do vídeo, é porque este conteúdo, de alguma maneira, está ajudando você. Então eu quero pedir para você curtir, para você deixar seu comentário. Isso é importante porque ajuda o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para ser avisado das próximas videoaulas. Porque se Jesus não voltar, nós estaremos postando toda semana um vídeo a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. Então, se Cristo não voltar, até lá, até a próxima vídeo ou o próximo vídeo sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Deus continue te abençoando cada vez mais.